Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos à Feira do Livro de Lisboa. Em nome da Tinta da China, começo por agradecer a vocês por estarem aqui neste dia de calor. Podiam estar na praia, mas não estão aqui. Obrigada. E também agradecer ao Francisco Frazão por aceitar apresentar este livro. Francisco é o diretor do TBA e é um dos maiores pensadores de teatro em Portugal. Pronto, é a minha opinião, ele não acha, mas eu acho. E, sobretudo, agradecer ao José Maria Vieira Mendes, que é um dos meus autores preferidos também. Não disse de teatro de propósito, porque é um dos meus autores preferidos, não interessa o género. E, portanto, é com muita alegria que, estando eu na Tinta da China, posso apresentar este livro. Sei que para o José Maria é uma primeira vez. Ele tinha uma casa editorial da qual gostava, que infelizmente já não existe. É sempre muito triste quando isto acontece com uma editora que nós respeitamos, mas nós estamos aqui para acolher sempre que ele precisar de uma casa editorial. E para falar do livro, melhor do que eu, passo então a palavra a Francisco. Obrigado aos dois. Obrigado, Catarina, pelo convite também, e ao Zé, que me pediu para ler estas peças e dizer alguma coisa. O que eu tenho para dizer é capaz de ser só uma espécie de uma variação do que já está escrito na contracapa e que eu vi no site da editora, porque só tinha o PDF do miolo do livro, e o que não está na contracapa e agora no livro físico é capaz de estar na banana. Portanto, mas é uma variação, não vai ser textualmente o que lá está. E gostava de começar de uma maneira, se calhar, um bocadinho árida, já se perceberá porquê, citando um teórico de teatro, um pioneiro, o Osório Mateus, que escreveu um texto que serve de pretexto a um livro teórico de José Maria, a sua tese de doutoramento, Uma Coisa Não É Outra Coisa, e que isto é o perigo dos escritores que escrevem também teoria, depois vamos comparar para ver se bate tudo certo. E o Osório Mateus tem um texto de 1977 chamado Especificidade do Texto Dramático, onde ele diz que o texto dramático é um texto que é operável, e diz tudo deve ou tudo pode ser ou ter sido executado. Portanto, isto é o que dá ao texto o seu caráter incompleto, não autónomo. E, por exemplo, se o texto de ficção, se o romance é logo uma representação, o texto dramático tem primeiro que ser executado para depois então ser uma representação. Portanto, tem que passar pela execução. E conclui o Osório Mateus, trata-se afinal de um texto perverso. Estamos perante um desvio de finalidade, um ou vários desvios de prazer, portanto, perverso desvio. A relação de prazer com o texto dramático é efetivamente um gozo na perversão. Eu desconfio que o Zé Maria desconfia desta ideia de incompletude e operabilidade do texto dramático, que daria a sua especificidade, e desconfio porque ele diz isto na tal tese, no tal livro teórico. Em muitas edições de textos de teatro preserva-se o hábito de colocar os nomes dos atores que representaram determinadas personagens ou da equipa artística dos espetáculos que estreou o texto da literatura dramática. E é por isso que há quem afirme que o texto é o que resta do espetáculo, a memória que fica, ou quem estranhe textos sem didascálias e veja em certas opções literárias ataques ao teatro. Considero que esta preocupação com a relação do texto com o espetáculo ocupa um peso excessivo na cabeça de um leitor, privando de olhar livremente para as letras. Ainda assim, eu diria que este livro do Zé Maria, que hoje apresentamos, é um livro perverso. Por um lado, os textos aqui reunidos parecem ter o projeto de execução a que se refere o Osório Mateus. Há quase sempre didascálias, muitas num dos textos, poucas em quase todos, nenhuma só num deles. Por outro lado, e por uma questão de coerência, este livro não tem de facto as tais indicações sobre estreias e equipas artísticas, e se diz na contracapa que recolhe 8 textos dramáticos, está dividido em capítulos.
como se de um romance se tratasse, numa ordem assumidamente não cronológica, cronologia que temos aliás de definhar porque os textos nem sequer estão datados. Mas há pistas que foram, parece, deliberadamente apagadas. Há títulos de textos que mudaram, por exemplo, para lhes perdermos o rastro, se calhar. Que fazer com este livro? Para citar mal o título de uma peça do Saramago que eu nunca li. Lê-lo como coleção de peças de teatro por causa das didascálias e dos outros operadores de legibilidade, como chamam Osório Mateus, como por exemplo as indicações de quem fala, os nomes das personagens, ou os números, ou as letras das personagens. Lê-lo como um romance, por causa da tal divisão em capítulos e de outras intervenções, como os títulos novos dados a alguns dos textos. Se calhar o erro é meu ou das minhas expectativas ao dizer que ele é perverso, porque se calhar um livro diz algo que vem e eu é que estou a desconfiar. Mas então o que fazer com o título? O pior é que fica. É a primeira frase do primeiro capítulo, portanto um programa de intenções. E esta expressão tem múltiplos sentidos. Está o título a remeter para a ideia de que o texto é o resto, é o que resta do espetáculo, tal memória que fica, e que essa parte que fica então será a pior. Ou quer antes dizer que a pior característica dos textos, mas se calhar aí também dos espetáculos, é que apesar de tudo ficam, resistem, por mais que devessem desaparecer. Ou ainda pode querer dizer que do conjunto de textos produzidos à volta do teatro, há um tipo que tem mais tendência a permanecer por causa dos efeitos da assinatura, por exemplo, o facto de ter uma autoria individual, condenando ao esquecimento os restantes, os outros textos que não, se calhar não nasceram para ser peças de teatro, com, assim, entre aspas. Ou então será apenas humor autodepreciativo, um best-of que é transformado por modéstia em worst-of, nome de um espetáculo do Teatro Braga. Num prefácio de um livro que recolhe os textos de Esquil que chegaram até nós, o Jorge Silva Melo diz que este livro não é bem um livro, é apenas uma ruína. Mais à frente, põe a hipótese de essas palavras que ficaram libertas das circunstancialidades da época serem afinal não uma ruína, mas um verdadeiro osso. O tempo teria descarnado o teatro grego. E numa das peças deste livro, do T1, em tempos encenada pelo Jorge Silva Melo, também há ossos. Há ossos de frango que uma personagem, o Vasco, deixa num saco de plástico à porta de Sara, e de que esta rói, perplexa e vagamente enojada, a pouca carne que resta. Mas Vasco julga que foi outro o saco de plástico que deixou à porta de Sara. Um saco com objetos, fotos, cartas, memórias do seu passado, de que se queria ver livre. Este livro é então o saco de plástico que o Zé Maria deixa à nossa porta. Pode ser o tal teatro descarnado, os ossos dos espetáculos passados e futuros, o esqueleto dos espetáculos futuros, mas também pode ser as tais memórias de que ele se quer libertar, despejando-as num livro, ou pode ser só um saco de plástico. E é se calhar para esta última leitura que eu começo por inclinar. Este livro deve ser lido como um livro. Olhemos livremente para as letras, diz a tese. Assim, os capítulos não têm necessariamente de nos fazer pensar em romances, são apenas as divisões habituais dos livros. Os livros costumam estar divididos em capítulos. E o livro, então, ensina-nos a lê-lo. Começa com um prefácio sobre os materiais de que é feito. Coreografia da frase é o primeiro, é o prefácio. E tem depois um capítulo sobre o título, o pior. Seguem-se dois textos mais ou menos mais longos, separados por um vocabulário. Um que pode ser um flashback, do T1, e outro que pode ser um flash forward, padam, que é o que pega na ideia dos filmes catástrofes. O Max, que é uma personagem que tínhamos conhecido no tal vocabulário, mas apenas através do discurso de outras personagens, protagoniza e desdobra-se pelos textos seguintes. Primeiro a morte de Max e depois a vida de Max. O título que nos avisou que não era cronológico. Mas talvez siga aqui a cronologia da escrita dos textos.
diz o Godard, é preciso um princípio, um meio e um fim, mas não necessariamente por essa ordem. E tudo acaba com novos sacos, talvez de papel e não de plástico, porque os tempos mudaram, para vomitar como nos aviões e para suspirar como nos teatros. A última peça chama-se Suspiro, que pode ser o último suspiro, fim, como dizem muitas personagens no fim dos textos, ou então se calhar são já saudades de ter tudo já acabado. Penafiel, não chores. Estou a citar. Voltando ao início, coreografia da frase. É uma frase, o prefácio é uma frase de 4 páginas, sem pontuação, uma dança e é também uma narrativa. Seria apenas um exercício linguístico, um tour de force literário, se isto não fosse também uma peça de teatro. A contracapa disto são 8 textos literários, textos dramáticos e não 7. É também uma peça de teatro em que a protagonista é a frase. E spoiler, acaba no ponto final. Junta-se aqui então a dança ao material da escrita, a frase, mas a escrita já está na dança, não é? Coreografia. E não será a frase coreográfica também já um bocado de dança? Esta frase então, que dança até ao ponto final, é como o conde de A Morte de Max, que vive a vida toda num só dia, que na verdade é menos do que um dia, porque o teatro comprime o tempo, como os livros. E portanto, diz ele, a minha vida é um dia e o meu dia minutos, porque a peça tem minutos. E o livro demora, o capítulo demora minutos. A seguir, A Morte de Max, em A Vida de Max, temos a história de um monólogo e de um cão. É o subtítulo. E Max é um monólogo. Esta protagonista é assim, não uma personagem, mas um tipo de texto. Portanto, o livro sempre a dizer-nos que é feito de livro. Como no livro infantil de Maurice Sendak, Max vai para uma selva cheia dos monstros em que se vai desdobrando. Só que esta selva é uma selva de pronomes que variam não apenas em género, como no vocabulário, texto anterior, mas em número e pessoa, estilhaçando o Je est un autre do Rimbaud. Cito só este bocadinho, porque o texto é todo assim: sem vós, eu não seríamos o mesmo. Ler esta peça é como atravessar uma floresta gramatical. E o próprio livro, por vezes, também parece obra dos neobarroquistas misantrópicos de que fala o pai em Padam Padam. Mas nesta floresta há clareiras que são frequentes e nessas clareiras às vezes chora-se, mas sobretudo, acho eu, ri-se. Terá se calhar de ficar para outra vez uma tentativa de ler estes textos não como bocados de livro, nem como peças de teatro, mas como textos sobre teatro. Foi se calhar mais ou menos isso que eu tentei fazer outra vez que escrevi sobre as peças de José Maria, mas entretanto passaram 15 anos. No Teatro Praga ele tinha feito apenas o Avarento e as personagens ainda não tinham sequer saído de casa. Mas diria se calhar que vale a pena pensar, por exemplo, que no T1, o T1 não é um T0, ou seja, não está tudo à vista, há uma divisão que nós não vemos, há uma outra assoalhada fora, longe da vista. E daí até ao último texto deste livro, o Suspiro, que tem precisamente uma cortina que não tem nada a esconder. O livro vai deste ponto àquele outro ponto, isto se calhar é aquela outra conversa que nós tivemos há umas semanas que era sobre isto. De facto, fui acompanhando mais de perto, mais de longe, a escrita e a apresentação destes textos, e portanto, se calhar para mim, não consigo chegar aqui a este livro e dizer que estes ossos não têm carne. Para mim ainda têm carne. Ao reler T1, por exemplo, lembro-me do espetáculo no Teatro da Borda, sou incapaz de ler sem ouvir as vozes daqueles 4 atores. Mas também me lembro, por exemplo, do Falta, da Sarah Kane, que sempre achei que tinha servido de inspiração ao T1 na sua encenação dos Artistas Unidos, porque nessa encenação as 4 vozes da Sarah Kane habitavam o mesmo apartamento do edifício da capital. Ao ler o Padam Padam, por exemplo, lembro-me, acho eu, de ter visto aquele cavalo noutros espaços habitados pelo Teatro Praga.
E consigo ouvir o André Teodósio nas falas do filho, embora saiba que não foi ele que fez esse papel, mas imagino que tenha sido escrito para ele. E portanto estou a inventar também memórias. Estou se calhar a pôr no saco de plástico coisas que não estavam lá. Mas eu acho que nós precisamos destas outras vozes também para ler este livro, por mais que as letras do livro digam que são apenas letras. Se há uma coisa também que este livro nos ensina, é que ao lê-lo não somos só nós, é muitas. Obrigado, Francisco. Sempre muito bom ouvir-te. Eu vou dizer. Eu gostava de começar por agradecer a presença das pessoas aqui, agradecer muito ao Francisco Frazão e agradecer, obviamente, ao Presidente da China, porque eu fui ter convosco, não é? E tinha uma série de peças que ainda não tinham sido publicadas. E eu perguntei se estariam interessadas em publicá-las e vocês devolveram-me e disseram: olha, mas já que os livros já não estão no mercado, não é? A livraria fechou, não há livros, não queres pensar em juntar mais algumas peças? E isso obrigou-me a repensar a ideia que eu tinha do que é que podia ser este livro, que se tornou também, e aí estou a acrescentar mais um significado ao título, que também se tornou uma espécie de antologia, não é? Tem um lado antológico, e por isso também não abdiquei da peça T1, que é uma peça que, do ponto de vista da tradição teatral para a qual ela foi escrita, até é uma tradição da qual eu já estou mais afastado, não é? Mas que fazia todo o sentido para mim continuar. Qual é a possibilidade dessa peça existir já com outras, junto a outras, assim, que é um livro, uma peça que pertence a um livro mais antigo. E fiquei contente desde de fazer este exercício e portanto o título aparece-me, e depois havia a questão do título, porque como é que normalmente se usa um título para os títulos normalmente de antologias, não é? Que é o teatro completo e coisas assim do género, ou incompleto neste caso. E a certa altura eu apanhei aquela frase daquela peça e achei que fazia sentido também para mim do ponto de vista do que é um livro na tradição teatral e dramática. Normalmente um livro tu citaste aquilo é quase uma paráfrase de uma citação provavelmente do Bernard Corre, que é um teórico francês do teatro, que dizia qualquer coisa do género, o pai do Roland Barthes, uma coisa assim do género, que dizia qualquer coisa o que fica do teatro são os textos. Como se houvesse uma espécie de memória de espetáculo que os textos garantem. Porque todos sabemos que os espetáculos são efêmeros, blá blá blá, não sei o quê. A minha ideia é de que tudo é efêmero, ou seja, a leitura é efêmera e, portanto, o texto também é efêmero desse ponto de vista. E no entanto, existe uma espécie de peso sobre o texto, que é o peso de ficar. E eu sempre gostei de fazer textos que não ficassem. Era uma coisa que é uma espécie de sonho, porque é uma espécie de paradoxo, de impossibilidade. Que é fazer uma literatura que não fica. E há uma frase de uma peça, já não sei qual delas, não sei se provavelmente já não é para dar, mas era tipo, gostava de fazer qualquer coisa que não ficasse. Não é? Uma coisa que não fique. E acho que foi sempre esse o meu exercício, para tentar fazer coisas que não ficassem. Consegui em relação aos primeiros livros, porque eles desapareceram, não é? E eu acho que aquilo que tu estás a notar de eu ir escondendo coisas ou mudando títulos, etc., é sempre uma tentativa de apagar coisas, sabendo que ao mesmo tempo a minha sobrevivência depende de coisas que ficam. A minha sobrevivência enquanto autor, enquanto pessoa que eu sei que só como autor é que eu depois posso vir a continuar a escrever, ou seja, só reconhecendo a minha autoria é que alguém me diz: olha, escreve mais alguma coisa, então eu preciso que as coisas fiquem, mas ao mesmo tempo eu não quero que elas fiquem. Portanto estou sempre neste dilema, nesta tensão, que é uma tensão que depois eu acho que também está, por exemplo, no caso da gramática, não é?
que eu acho que é uma tensão muito presente em quem normalmente escreve, que é a tensão permanente com os dilemas da língua, não é? E da linguagem, as limitações que a linguagem nos está a oferecer e depois ao mesmo tempo as imposições que a linguagem coloca. Eu saber que escrevo uma palavra e que a palavra traz com ela uma data de coisas que eu não queria que ela trouxesse, mas que eu vou ter que lidar com elas. E portanto estou sempre também nesse Qual é que é o número de dívidas aqui? uma tentativa de exprimir uma subjetividade, exprimir um eu qualquer, e ao mesmo tempo saber que esse eu é sempre capturado por uma estrutura de conhecimento, por uma língua que não fui eu que inventei, que não sou eu que domino, que não sou eu que escrevo, de alguma forma, portanto estou sempre a citar, de alguma forma, e portanto estou sempre nesse diálogo, nessa tensão, que ao mesmo tempo, para mim, é sempre também divertida. E eu acho que o título, eu tento que também seja uma espécie de sinal de que me divirto a fazer as coisas e que só faz sentido para mim. Estas impossibilidades são uma espécie de jogo de diversão e nunca um objeto de angústia, nunca um motivo para me angustiar ou para ficar paralisado. É só uma diversão de um jogo que estamos sempre a jogar e que está sempre a desaparecer também, felizmente. Nada fica, é bom isso. Não sei quanto tempo é que a gente tem. Tempo. Okay. Achas que podemos um bocadinho? Ainda não. Sim. Vamos. Desculpa lá, vamos ver aqui um bocadinho. Eu vou chamar a Patrícia da Silva, que ela fez um texto, o último espetáculo, com um texto meu que é o Suspiro. Mas vai, Maria. Mas vamos aqui. Também. Nós vamos ler um bocadinho de um texto, que é o último texto do livro, que é o Suspiro. E a Patrícia fez este texto, mais ou menos. Mais ou menos porque ela não conseguiu decorar. Mas também não quis decorar, foi propósito. E foi um espetáculo que vocês fizeram em Coimbra, ela e a Paula Sá Nogueira. Eu vou fazer já não sei de quem, Paula Sá Nogueira. Qual é que queres ler? Dois ou um? O que é que tu fazias? Não sei. Eu não sei se é Laura nenhum. Eu fazia um. Então eu leio dois. Tá bem. Mas é que eu quero chantar. Tá bem. Pronto, nós vamos ler só um bocadinho. Bora lá. Então começo eu? Estas cortinas abafam a cacofonia, é para isso que elas servem, estas cortinas abafam-me. Mas sabes, queres mais uma fatia? Sabes a felicidade, essa coisa de que falamos muito como se soubéssemos tudo. A minha felicidade não é o contrário da tristeza. Não é o contrário de nada, aliás, é cacofónica, não se percebe. Percebo perfeitamente. Ainda bem que isto não enche, é mesmo um gosto de bom. A gente mete tudo cá para dentro e sabe sempre mais um bocadinho, não é? Cabe sempre mais um bocadinho, não é? Dá para passar a noite toda a comer. Mas sabes quando eu digo que é cacofónica, eu nem sequer sei bem o que é que eu estou a dizer, percebes? Perfeitamente, perfeitamente. Porque eu não sou capaz de cantar, não é? E também não se ouve. Disseste alguma coisa? E quando eu digo felicidade, não tem nada a ver com o que tu estás a imaginar. Com certeza, é como esta comida. Não é nada do que estás a imaginar. É isso, é exatamente. Porque as pessoas vêm para aqui cheirar a terra molhada. E depois é claro que só podem sair daqui com a barriga vazia. Vêm com o cardápio debaixo do braço, já sabem qual é o conceito do restaurante, e pronto, e depois como gostam muito da natureza e de ser felizes e de ser bondosas, querem o cheiro da terra molhada, porquê? Porque têm medo da terra seca. Isto é tudo tão... Olha, é o problema da restauração conceptual. Sim, mas nós estamos num teatro. Isso é que eu já não consigo afirmar com tanta certeza. Ai, espera. Nós não estamos num teatro. Também não sei. Ai, nós não estamos em lado nenhum. Pois não sei, eu nunca percebi se quando há uma coisa que aparece, ela aparece mesmo, ou se é a ausência que desaparece. Porque quando uma coisa aparece, há sempre outra que desaparece, não é?
Queres mais uma fatia de choradeira? Não, obrigado, já chega disto. Já chega deste disparate. Isto é uma máquina de produzir disparates disfarçados de generosidade. Eu já chega deste lamento da terra molhada, tudo com pena da terra seca. E depois abrem a torneira para limpar as lágrimas e ficamos por isto ou aquilo. Ou isto ou aquilo. Ou é triste ou é feliz. E lamenta-se muito, é tudo cheio de pena, Leiria. Com as lágrimas a escorrer pela face. A primeira diz, ai, é tão bonito ter pena. E a segunda diz, ai, é tão bonito ter pena. Andamos todas cheias de penas. Eu quero esquecer as penas, eu quero abraçar a suma a uma. É que mais vale tanta pena, tanta pena, tanta pena. São as penas capitais? É a morte do artista. É a morte da bezerra. Estou sempre a convidar-me para morrer. Olha, para morrer e para amar. Para morrer e para ser. Para morrer e para perceber. Para morrer e para... Olha, é sempre a mesma coisa. Sabes que eu sempre achei que eu tinha potencial para aquelas coisas... Sabes aquelas coisas de dar ideias? De ficar sentada num sítio a dar ideias. Mas se soubesse a quantidade de ideias que eu já tive. Ui, só que para isso ninguém me convida. Ninguém quer que eu preencha. Só querem que eu morra ou sei lá, que eu seja. Só querem um resumo, a sinopse. E estão-me sempre a mandar calar e a preencher. Só querem que eu faça aquilo que querem que eu faça. Só que eu não percebo as pessoas que ficam muito zangadas porque não percebem. O que é que vocês querem, Almada? Quero que tu as percebas. Não, querem é matar. Isso é que querem. Porque eu olho para isto, eu olho para o mundo, para estas coisas que estão à nossa frente e eu ponho-me logo a imaginar. Eu imagino, em vez de tentar ficar a perceber ou a enterrar-me e a produzir funerais uns atrás dos outros e perceber, porque é que isto está aqui? Espera aí. Porquê é que isto veio aqui parar? Como se houvesse um segredo. Como se houvesse um segredo que está escondido por trás das coisas, por trás das frases. Como se tivesse uma coisa escondida lá atrás que eu tenho que adivinhar. Não há. Não há nada escondido lá atrás. Queres ver, Beja? Queres? Abre lá a cortina. Estão a ver? Pronto, a cortina abre-se e não está lá nada. Estás a ver, Calheta? Isto não é nada. Isto não é um segredo. Isto é o que eu quiser. Não há nada. Mas é qualquer coisa. Mas não é nada. Não há nada, é isso que eu quero. Eu quero que não haja nada. E eu quero ser cacofónica e eu quero que esta melodia se cale. E eu sei. Não, eu sei que eu não consigo. Eu sei. Eu sei que tenho que viver contigo, Ribeira Grande. Só não me obrigues a lidar com os teus segredos. Era só mais o que me faltava. Se eu tivesse vindo ao mundo para descobrir os segredos dos outros, eu quero lá saber dos segredos das outras. Querem ter segredos? Fiquem lá com eles, que eu não preciso disso para nada. Ai, abafem isso. Fecha a cortina antes que eu vomite. Ainda para mais. Não há aqui nenhum saquinho para vomitar, porque ainda ninguém se lembrou de arranjar daqueles saquinhos dos aviões, sabes? Daqueles para vomitar. Espalhá-los por todo lado. Pelas salas de cinema, olha, pelas feiras do livro, pelas salas de aula, em frente aos monumentos, aos palácios, não é? Uma pessoa vai ao museu e não tem onde vomitar, isso não se faz. Porquê é que não se pode vomitar com dignidade no teatro? Não é? E olha, no teatro está-se sempre a vomitar. Temos de levar com o vómito da fila de trás porque ninguém se lembra de pôr um saquinho daqueles que há nos aviões, não é? Isto é sempre a mesma Por cartilha. isso, com cada coisa. Opa! Eu, por exemplo, recuso. Tu vais ao teatro e tu tens que levar com o vómito que vem da frente, não é? E do que vem de trás. E o que vem de todo lado. Eu, por exemplo, recuso-me entrar em teatros com balcão. Ah, pois era isso. Isto é uma chuva de vomitado, não é? Primeiro e no segundo balcão. Pois é. Estás sossegadinha na plateia, não é? E levas com vómito assim. Mas não digas a ninguém que isso é segredo. É segredo, é segredo. Não digas. Fecha a cortina e está caladinha. Toma um comprimido em direita-me essas costas, fala baixinho e abafa o protesto, não é? Tudo ótimo, elas vão lindamente. Ai, foi uma noite tão bem passada, eu adorei isto. Tão bem, tão adorei a surpresa. E esta generosidade toda, as pessoas estão aqui a dar. Identifica-me nisso. Ai, olha. Então se eu disser que não? Se eu me deitar no chão, eu deito-me aqui no chão e digo não. Acabou. Fim. Francisco, queres comentar esta leitura? Não, estava só a pensar, já me tinha acontecido quando li e agora ao ouvir outra vez, eu acho que esta parte aqui é sobre mim.
Sim, as pessoas, como é que é? É só o que faltava se eu tivesse vindo ao mundo para descobrir os segredos dos outros. Esta coisa de descobrir porque é que está aqui isto, como é que veio aqui parar, como se houvesse um segredo por trás das coisas. É a nossa conversa também do outro dia, dos segredos do teatro. E que eu estou condenado a tentar descobri-los. Sim. Também te identificaste imenso, então, com todos nós. Houve uma altura que eu acho que foi nesta altura que eu estava a escrever isto, que há uma tendência, acho que já estava a dar aulas bastantes vezes, e há uma espécie de relação que nós estabelecemos com os textos literários muitas vezes, que é uma tentativa de procura de desvendar o segredo, não é? De o que é que está por trás do poema. E normalmente há uma pessoa a quem nós recorremos para nos contar o segredo do texto. Normalmente essa pessoa é a autora do texto. E é um bocado esse lugar que eu recuso também enquanto autor, não é? Essa coisa de portador do segredo do texto, mas que é uma situação onde muitas vezes fui colocado, por exemplo, em salas de ensaio, quando se insere um texto e vem o autor ver o ensaio, não é? O autor do texto, e há assim uma espécie de desconforto na sala e ao mesmo tempo uma espécie de acaba o ensaio e uma expectativa do que é que o autor vai dizer, aprovou ou não aprovou aquele espetáculo ou aquilo que andámos a fazer. E eu tenho uma experiência horrível que foi num ensaio que eu fui ver e eu na altura já tinha começado a trabalhar muito com o Teatro Praga e era outra pessoa que estava a fazer um texto meu e eu cheguei lá e aquilo foi uma semana antes da estreia e nós no Teatro Praga temos o hábito de destruir. Portanto, as pessoas quando vão ver ensaios é para dizer mal, não é para dizer bem, isso não vale a pena. Porque, normalmente convidamos pessoas para ter um olhar exterior e fazer uma crítica mais destrutiva para nos acordar também um bocadinho. E eu ingenuamente fiz esse papel, ainda para mais com esta carga de que era um autor, e aquilo não correu nada bem. Deu em choradeira, deu em drama, e quando telefonamos até à 1 da manhã, e depois tive que lá voltar assim com um ar mais encorajador. Mas de repente eu percebi que eu tinha a minha opinião tinha uma autoridade que eu queria recusar, mas que não conseguia recusar. Porque havia, de facto, eu não era qualquer pessoa que estava ali a emitir uma opinião, era uma pessoa que tinha o segredo do texto e que tinha o segredo da encenação daquele texto. É uma coisa que me irrita bastante também, acharem que eu sou encenador quando escrevo o texto. Eu sou péssimo encenador, seria péssimo encenador e portanto, a minha opinião nunca seria uma boa opinião. Sim, estava a pensar que uma das coisas que tu apagaste neste livro foi algumas indicações cênicas do vocabulário. Portanto, havia umas danças da tal personagem Máxima com música e que já era um desafio. Portanto, tu escreveste a peça para os panos já no Teatro Ana Maria, quando sabias que a peça ia ser feita por adolescentes, portanto, grupos grandes, mas estavas-lhes a dar um desafio de resolvam esta situação, esta transição de uma cena para a outra, aqui com uma dança e uma substituição de uma pessoa por outra, mas aqui nem sequer isso sobrevive, não é? Portanto, já a personagem no limite pode nem existir fisicamente em cena. As didascálias são uma característica da literatura dramática que eu acho bastante piada, porque tem de facto, traz essa expectativa de ser operativo, ou seja, dar uma indicação de vai para a esquerda, vai para a direita, dá um estalo, etc. Muitas vezes uma indicação cênica ajuda a perceber, por exemplo, a intenção com que é dita determinada frase, zangado, e nós percebemos, ok, esta frase é para ser ou é irónica, ou é zangada, ou é etc. Mas ao mesmo tempo há uma tradição também na literatura dramática de autores que tiravam prazer literário das didascálias, das indicações cênicas, e portanto tinham um cuidado literário. Sei lá, o Tennessee Williams a descrever um cenário, ou a descrição mesmo do Ibsen, esse é mais seco, mas o Tennessee Williams é assim mais barroco. E eu gosto de olhar para a didascália com essa dupla função. Por um lado, eu sei que há uma expectativa de que haja que aquilo seja operativo, e portanto eu tento fazer com que aquilo se torne, ou às vezes dando um sinal de que pode ser operado assim, mas às vezes colocando, por exemplo, a impossibilidade da sua operação. Não é? Por exemplo, eu sei que se eu colocar uma indicação cênica a dizer entra uma borboleta, dá 2 piruetas e volta a sair de cena,
isso não é possível de fazer, não é? Ou melhor, vai disputar depois uma imaginação, uma encenação, vai tentar resolver o problema. Mas ao mesmo tempo eu também posso fazer um jogo na Didascália que é um jogo literário, meramente literário, e em que eu posso estar a fazer brincadeiras que podem ser ecos com outras peças, podem ser ecos dentro da própria peça, posso tirar e pôr coisas de edição para edição. Sim, eu também reparei que, por exemplo, no T1 havia uma nota inicial em que tu dizias como é que devem ser lidas as didascálias e como é que devem ser processadas por uma futura encenação, se é para respeitar tudo à letra ou não, se tu tiraste tudo isso porque se calhar achaste que era um bocadinho paternalista ou estavas a explicar às pessoas o que têm que fazer, mas também acho que houve aqui uma tentativa de limitar as didascálias ao mínimo indispensável, sabendo que esse mínimo indispensável existe, ou seja, também não há aqui uma ideia de vou tentar escrever sem nada. Por exemplo, há aqui uma frase, uma que eu acho que é um bom exemplo, que não funciona sem didascália, que é uma frase do pai do Padam Padam, que ele diz: o pai, cala-te, entra no carro, estou farto deste gajo, se não fosses meu filho dava 2 estalos e tapava-te a boca. Dá-lhe 2 estalos e tapa-lhe a boca. Portanto, sem a didascália não há frase, não é? Claro, exatamente, mas aí eu acho que há aí um jogo literário. Uma convenção, exatamente, porque tu usas a convenção da didascália para criar, neste caso, humor, não é? Eu acho que fui aprendendo, por um lado, a libertar-me da relação necessária entre uma didascália e uma encenação, e portanto em que há uma expectativa que a didascália vai balizar a encenação do meu texto. Quer dizer, eu lembro perfeitamente de uma vez tive uma encenação, acho que foi do T1, exato, foi em Berlim, e eu cheguei lá e eles tinham inventado uma cena que era uma violação, não estava no texto, etc. E eu achei aquilo muito estranho, não é? E na altura disse aquilo ao meu agente, e de repente percebi que aquilo gerou um problema, porque o teatro foi obrigado a pagar uma indenização, porque eles lá não brincam, à agência, que fica toda contente, a esfregar as mãos porque arrecadou um dinheirinho. E eu que causei esse dano ao teatro sem saber. A única coisa que eu estava a dizer, porque eles puseram depois fui falar com esse senhor, depois de repente estava toda a gente zangada comigo, tinha a equipa toda zangada comigo, por causa da minha ingenuidade. Eu estava só a discutir, a conversar, mas de repente aquilo, percebi que a posição que eu ocupo tem esse perigo, não é? Tem esse perigo de autoridade e tem esse perigo de gerar este tipo de confusões. E portanto a partir daí eu comecei a ter um bocadinho mais de consciência do que é que pode ser uma didascália e dessa dupla, de tentar, por um lado, despistar essa possibilidade de, eu acho, dou sinais nas didascálias de que não estou propriamente na expectativa de que aquilo seja cumprido num espetáculo, mas por outro lado estou a dialogar com o leitor, portanto estou a criar aqui uma possibilidade de diálogo através de uma didascália, que é uma espécie de outra leitura, não é? Uma espécie de leitura silenciosa dentro da leitura silenciosa, um parênteses, de alguma forma. Não é? Estava só a lembrar de das didascálias e da autoridade do autor, ou até que ponto é que pode ir ou não deve, mas acho que deve ser um problema com os alemães, porque lembro-me do David Harrower contar, lá nos tempos dos Artistas Unidos, de uma encenação da peça dele, aquela das facas nas galinhas, é uma peça que se passa no campo, na Idade Média, não sei, assim, não é explicitado quanto, mas que era feita pelos atores alemães em fato de treino. Pronto. E com uma espécie de uma passadeira rolante com fardos de palha que iam passando e que iam caindo ao fim. Portanto, eu acho que alguém tem que dizer alguma coisa nesses momentos, pode não ser o autor. Mas eu acho que não devia ser o autor. É só uma má encenação, é só isso, não tem nada a ver com o texto. Há más encenações. Muito obrigado a todas e a todos por darem aqui. Eu agradeço também, Zé Maria, Francisco. O Zé Maria Vieira Mendes vai agora dar autógrafos ali ao lado do pavilhão da Tinta da China, que é já aqui, e portanto estão todos convidados para tirar fotografias também, fazer leituras, o que quiserem, e obrigada mais uma vez. Obrigada.